Olá, amigos! Estamos de volta aqui no canal Drops Cristão para mais um estudo maravilhoso e envolvente da Palavra de Deus. Hoje vamos falar do Salmo 12, mas antes não esqueça de curtir, comentar e inscrever-se em nosso canal. Sua participação é muito importante para a nossa comunidade. O Salmo 12, atribuído ao rei Davi, é uma expressão poética que destaca as preocupações do autor em relação à corrupção e à falsidade que permeiam a sociedade. Este salmo, inserido no livro de Salmos da Bíblia, é uma súplica fervorosa a Deus diante da falta de fidelidade e sinceridade entre as pessoas. Davi clama por auxílio divino em um momento de engano e opressão, confiando na promessa de Deus de intervir em favor daqueles que sofrem. As palavras puras do Senhor são uma fonte de consolo e segurança para o salmista, que encontra esperança na fidelidade divina, mesmo diante da prevalência da maldade. O Salmo 12, assim, ressoa como uma prece sincera por justiça e proteção divina em meio às adversidades da vida. Vamos acompanhar o Salmo. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. São nossos os lábios. Quem é Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei a salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor. Desta geração os livrarás para sempre. Os ímpios andam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. O Salmo 12 é um lamento de Davi, expressando sua preocupação com a corrupção e a falsidade que ele percebe ao seu redor. O Salmo é uma súplica por ajuda divina em tempos de engano e maldade. Os versículos 1 e 2, Davi diz: Salva-nos, Senhor. Já não há quem seja fiel, já não se confia em ninguém entre os homens. Todos mentem. Com lábios bajuladores e coração fingido, falam os que dizem: com a nossa língua venceremos, os nossos lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Esses versículos destacam a preocupação de Davi com a falta de fidelidade e sinceridade entre as pessoas. Ele descreve a sociedade como cheia de mentiras e enganos. A referência aos lábios bajuladores e coração fingido sugere uma profunda hipocrisia. Nos versículos 3 e 4, Davi expressa: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor. Farei a salvação que ele anseia. Davi clama a Deus por intervenção, especialmente em relação à opressão dos pobres e aos gemidos dos necessitados. Ele confia na promessa de Deus de agir em favor daqueles que sofrem. As palavras do Senhor são palavras puras, são como prata refinada em fornalha, 7 vezes refinada. Senhor, Tu nos guardarás e nos protegerás para sempre desta geração. Essas são as palavras ditas por Davi entre os versículos 5 e 6. Ele encontra consolo e segurança nas palavras puras do Senhor. Ele expressa confiança na fidelidade de Deus em proteger e guardar seu povo, mesmo em meio à corrupção circundante. O Salmo conclui apontando para a prevalência da maldade e da arrogância entre os ímpios. A última frase sugere uma observação do aumento da depravação entre os seres humanos entre os versículos 7 e 8. Os ímpios andam altivos por toda parte, quando a depravação é exaltada
entre os humanos. O Salmo 12, atribuído ao rei Davi, conclui-se como uma poderosa súplica diante da corrupção e da falsidade que assolam a sociedade. Davi, em sua expressão poética, revela profunda preocupação com a falta de fidelidade entre as pessoas e a prevalência da hipocrisia. A autenticidade deste salmo ressoa como um eco para aqueles que enfrentam desafios similares nos tempos atuais, buscando orientação e intervenção divina em meio ao engano e à opressão. Na sua busca por auxílio, Davi direciona seu clamor a Deus, confiando na promessa de intervenção divina diante da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados. A segurança encontrada nas palavras puras do Senhor destaca a fonte de consolo para o salmista, reforçando a confiança na fidelidade divina como um farol em meio à escuridão da depravação humana. O Salmo 12 encerra-se apontando para a arrogância dos ímpios que se elevam em meio à corrupção exaltada entre os humanos. Essa observação serve como uma reflexão atemporal sobre a natureza da maldade e da falta de sinceridade que persistem ao longo da história. Como parte integrante do livro de Salmos, este salmo não apenas reflete as experiências pessoais de Davi, mas também oferece uma voz para aqueles que buscam justiça e proteção divina em face das adversidades. O Salmo 12, assim, permanece como um testemunho poético da confiança renovada na fidelidade de Deus, mesmo quando a sociedade ao redor parece sucumbir à corrupção e à mentira. Em última análise, o Salmo 12 é uma expressão vibrante da fé e da esperança que persistem mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, inspirando os crentes a confiar na promessa divina de justiça e redenção. Agradeço a todos por acompanharem este estudo reflexivo sobre o Salmo 12. É sempre enriquecedor mergulhar nas profundezas das Escrituras, explorando as mensagens intemporais que continuam a ressoar em nossas vidas. Se você apreciou este conteúdo e deseja explorar mais temas bíblicos, convido você a se juntar a nós no próximo vídeo do canal Drops Cristão. Estamos comprometidos em oferecer uma jornada inspiradora e edificante por meio da Palavra de Deus. Subscreva o canal, ative as notificações e participe da comunidade que busca crescimento espiritual e compreensão mais profunda das verdades divinas. Cada estudo é uma oportunidade de crescimento e reflexão, e mal posso esperar para compartilhar mais conteúdo significativo com vocês. Até o próximo vídeo. Que a paz e a graça de Deus estejam com todos vocês.